Shiva Shambho, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor-sabedoria. Bom, primeiro nós precisamos entender o que é tela etérica, ou também por vezes chamado de tela búdica. Tela etérica é como uma malha magnética energética que envolve o nosso corpo etérico e estabelece uma blindagem entre esse corpo etérico e o corpo astral, que por sua vez está em contato com o plano astral. Então, através dessa blindagem ou dessa tela etérica, nós ficamos protegidos ou encasulados nessa condição de percepção apenas do plano tridimensional, ou seja, desse plano ao qual nós estamos inseridos, que nós chamamos de mundo material. Quando há uma abertura dessa tela etérica, o que nós chamamos de pessoas ou consciências com tela etérica aberta, isso significa que há um afrouxamento dessa malha magnética energética e permite que impulsos do plano astral chegam à percepção da pessoa. Então ela tem uma percepção extrasensorial. Ela tem uma percepção que alguns nomeiam de percepção mediúnica, e está correto. E assim ela passa a ter visões de seres inorgânicos. O que são seres inorgânicos, ou entidades inorgânicas ou não orgânicas? São entidades que não estão presas a um corpo físico denso, biológico, como nós estamos. Podem ser pessoas, seres ou consciências já desencarnadas, ou mesmo consciências que nunca estiveram encarnadas, que têm o seu projeto vida em outros planos, que não é o plano material, tridimensional, como essa humanidade de superfície realiza nesse planeta. Podendo ser também consciências ou individualidades advindas de outros sistemas, aquilo que nós chamamos de, meio inapropriadamente, de extraterrestres, que são consciências projetivas, que chegam aqui de forma projetiva e mantêm contato com certas sensibilidades mediúnicas, ou aqueles que possuem a flexibilidade nessa tela etérica para a percepção extrasensorial. Então isso é tela etérica, conceituando-as de forma bastante sintética. Então, dentro de alguns grupos, é muito valorizado essa questão da percepção extrasensorial, de ter contato com entidades do plano astral, mesmo de seres de outras humanidades, como sirianos, arcturianos, enfim, pleiadianos, enfim. E isso passa a ser até um ponto de valoração, dentro desse universo, digamos, espiritual, dentro desses caminhos espirituais. É como se fosse
atestado, uma titulação, né, de capacidades, você possuir esses dons ou essas possibilidades de abertura de teletérica. O que no fundo é uma grande bobagem. Porque não é o que nós enxergamos fora, e sim o que nós conseguimos perceber dentro. Por vezes, por muito se vê, nada se enxerga. Ou seja, quanto mais você amplia a sua capacidade de visão fora, talvez menos você enxergue o que de fato deva ser enxergado, que é aquilo que está dentro, que é a sua dimensão espiritual, que é a percepção daquilo que sou, do meu verdadeiro eu. Então, essas visões, por mais fantásticas que sejam, e há pessoas que têm realmente visões fantásticas, de lugares fantásticos, de entidades limbadas de luz, né, de seres angelicais, mas talvez isso mais sirva de distração do que de conversão. Talvez isso se apresente muito mais como algo ilusório, no sentido de que nos retira da verdadeira percepção, né? Porque gera em nós um encantamento, nós ficamos encantados com esses enredos extraordinários, com essa fenomenologia, e nesse encantamento nós não percebemos o que deva ser percebido. Então, por vezes, por muito se vê, nada se enxerga. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com isso, porque o importante não é realmente o que se vê fora, nesse plano tridimensional ou nos planos sutis que estão aqui, né, em torno de nós, e sim aquilo que nós conseguimos perceber dentro daquilo que somos. Nós nos recordamos, né, de um chela, de um discípulo que procurou o mestre, e o mestre fez um exercício com ele. O mestre, né, postava a sua mão esquerda aberta, né, diante dos olhos do chela, do discípulo, e perguntava: o que você está vendo aqui no centro da minha mão? Enquanto ele perguntava, uma luz muito forte, muito brilhante, se projetava do centro do seu palmo chakra, ou do centro da sua mão espalmada. E o discípulo ficava encantado com aquela luz que brilhava como se fosse uma estrela brilhante, irradiava do centro da mão do mestre. E ele sempre dizia: nossa, estou vendo uma luz maravilhosa, uma linda luz projetada do centro da sua mão. E o mestre dizia: não, ainda não é isso, ainda não é isso, ainda não é isso. E voltava várias vezes a praticar o mesmo exercício, projetando a sua mão e pedindo ao discípulo para ver: o que você vê no centro da minha mão? E sempre a luz era projetada, a luz, né, reaparecia, e o discípulo ficava encantado, falava: eu vejo a luz, mestre, no centro da sua mão, é como um brilho divino saindo do centro da sua mão. E o mestre dizia: ainda não é isso, ainda não é isso. Até que um dia, muitos anos depois, o mestre postou sua mão e perguntou a ele: o que você vê? E ele, como já tinha tido a realização, ele falou: eu vejo uma luz, mestre, mas não na sua mão. Eu vejo uma luz dentro de mim. E essa luz que importa, né? Eu sinto o brilho do divino como uma luz, como uma candeia viva dentro do meu próprio ser. Aí o mestre diz: é isso. É isso. Finalmente você viu
Então veja, o que é verdadeiramente a visão? É a percepção de fenomenologias, embora reais, que estão fora? Ou esta visão do que está dentro, da nossa verdadeira natureza? Porque enquanto nós não enxergarmos a nossa verdadeira natureza, por mais que nós enxerguemos outras coisas, somos cegos. Somos absolutamente cegos. Então tem muitos cegos vendo coisas extraordinárias e se encantando por fenomenologias extraordinárias. Então temos que ter cuidado em relação a isso. No Bhagavad Gita, no famoso diálogo entre Krishna e Arjuna, tem um momento que Arjuna, um pouco incrédulo sobre a natureza divina de Krishna, e Krishna abre a sua boca e pede que Arjuna olhe dentro da boca dele. E Arjuna, ao olhar dentro da boca dele, vê todo o universo dentro da boca de Krishna. Todo o universo, todos os planos. Ou seja, ele tem uma visão da totalidade. Ele tem um êxtase a partir dessa visão da totalidade, do universo inteiro dentro da boca de Krishna. Não está no texto do Bhagavad Gita, mas tranquilamente esse é um diálogo possível que poderia ter existido entre Krishna e Arjuna, e Krishna ter dito para Arjuna: por mais que você veja o universo inteiro na minha boca e se convença da minha natureza divina, isso nada valerá se você não se convencer da sua própria natureza divina. Se você não vê este mesmo universo presente naquilo que você é. Esse é o ponto. Então, há algo de errado comigo? Absolutamente nada. Aliás, a questão do ver ainda é algo bastante distante. Simplesmente ver não significa nada. Esse tipo de visão projetiva, seja do plano tridimensional ou dos planos sutis, porque há muitos planos aqui, nesse exato presente. Então não há nada de errado. Às vezes é melhor que eu não veja nada, porque eu me protejo desse encantamento, desse jogo ilusório da fascinação. Porque aquele que vê, que tem a tela etérica aberta, às vezes fica fascinado, e às vezes estabelece contato com entidades que não tem muito a oferecer. Porque o verdadeiro contato, ou a verdadeira mediunidade, é a automediunidade, ou seja, quando você consegue ser médium de você mesmo, quando você tem contato com o seu eu superior. Porque ele que é o verdadeiro mestre. É somente ele que pode te guiar. Ninguém mais. Absolutamente ninguém mais. Então, nada a ver, às vezes, é uma dádiva, é uma bênção, que deve ser valorizada. Porque isso pode nos proteger, inclusive de sermos ludibriados e enganados por entidades do astral, porque essas entidades do astral podem vestir a roupagem que quiserem, podem se apresentar a nós como seres de luz, como entidades extraterrestres, se dizerem sirianos, se dizerem arcturianos, se dizerem pleiadianos, e nós compramos esse discurso porque, na verdade, somos cegos. Eles podem se projetar da forma que quiser, ou podem projetar imagens na nossa mente, que quiserem. E nós estamos nessa ilusão que estamos vendo alguma coisa do plano sutil, quando, na verdade, isso é só uma projeção.
né, que é manipulada por certas entidades. Então, há de se ter muito cuidado, há de se ter muita cautela com tudo isso, né, para não cairmos nesse jogo de fascinação. Porque o fascinado é facilmente enganado, muito facilmente. E o que não falta são entidades querendo manipular e enganar. Então, muito cuidado. E o fato de nada ver não deve ser algo a se lamentar, e sim um estado de gratidão que pode proteger daquilo que é indesejável e nocivo. O importante mesmo é a autovisão daquilo que sou, como ser divino que sou, e o contato com o meu eu superior, o meu eu sou, a minha verdadeira identidade como ser divino que sou. Isso é que importa. É isso. Gratidão, Shiva Shambhu.